Olá meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. Hoje nós vamos para a nossa aula de língua portuguesa, onde falaremos sobre acentuação gráfica. Vejamos como é que procede essa acentuação gráfica, tá? E para entender um pouquinho, nós precisamos saber algumas regrinhas básicas sobre acentuação gráfica. Então, a função dos sinais gráficos. Os sinais gráficos servem para indicar como a palavra deve ser pronunciada, destacando a sílaba tônica e mostrando se a vogal é pronunciada aberta ou fechada. Os sinais gráficos são os sinais agudos, e o sinal circunflexo e o grave. Hoje nós falaremos apenas do sinal agudo e do sinal circunflexo. O sinal agudo, ele serve para indicar que a vogal é aberta, e o sinal circunflexo, ele serve para indicar que a vogal é fechada. Como assim? Vejamos aqui os exemplos. Sofá, café, pé, cajá, pontapé. Observem que todas as vogais finais dessas palavras, elas são acentuadas com o agudo. Então, toda vez que a palavrinha tiver na sua pronúncia um som vocálico aberto, nós vamos usar o acento agudo. Quando tiver o acento circunflexo, é porque o som é fechado. É o exemplo que nós temos aqui. Agudo, no caso, para sons abertos. Fechado, no caso, vamos usar o circunflexo, o acento circunflexo. Então, aqui, ânimo, estômago, gênero e pêndulo. Nessas palavras, observe que a pronúncia, a vogal, ela apresenta uma sonoridade fechada, diferente, do agudo, onde a sonoridade é aberta. Então, essa é a forma básica de você perceber qual sinal você usar. Se o som emitido na vogal que você pronunciou for um som aberto, você usa o agudo. Se for um som fechado, você usa o circunflexo. E aí, para isso, nós vamos entender um pouquinho mais falando das regras. Vamos iniciar com a regra dos monossílabos, ou seja, aquelas palavras que têm apenas uma sílaba. Então, serão acentuados todos os monossílabos terminados em A, E e O, seguidos ou não de S. Então, todas essas palavras que forem monossílabos, tá? Se no final houver um S, será acentuado. Se não houver, não será acentuado, tá? Então, essa é a regra básica para os monossílabos. Mas nós temos aqui uma regrinha básica também, Não acentua-se os monossílabos em I e U, seguidos de S ou de Z. Então, os monossílabos que são seguidos de I e U não serão acentuados, porque o próprio S e o Z eles já emitem essa sonorização. Então, não é necessário que haja uma acentuação, nem com o acento agudo, muito menos com o circunflexo. Não serão acentuados monossílabos terminados também em A, E e O, seguidos de Z. Observa a diferença aqui para a primeira regra, Os monossílabos terminados em A, E e S, seguidos ou não de S, serão acentuados. Aqui essa exceção é que os que forem seguidos de Z, ele não será acentuado, certo? E para isso nós vamos entender que esses monossílabos, todas as palavras que tiverem apenas uma sílaba, que vierem com um Z no final, não necessita de acentuação. Ele apenas vai emitir um som mais forte na sua própria sílaba, tá? E nós temos ainda a regra para as oxítonas. Lembramos, Tem que retomar lá o estudo da classificação das palavras quanto à tonicidade, oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Oxítona, a palavra é acentuada onde? Na última sílaba. Paroxítona na penúltima, proparoxítona na antepenúltima. E aí nós já vamos entendendo um pouquinho sobre isso. As palavras terminadas em as, es, is, os e us não devem ser acentuadas. Por quê? Porque elas são oxítonas, ou seja,
tem a última sílaba como a sílaba tônica. Aqui nós podemos fazer referência também ao que eu falei anteriormente sobre os monossílabos. Os monossílabos terminados em Z, eles não necessitam de acentuação, tá? Porque a pronúncia, a sílaba tônica dele já é produzida com intensidade por conta da presença do Z. A mesma regrinha lá dos monossílabos, tá? Servem para quê? Para essas oxítonas aqui que eu citei, ok? E nós temos também a regra das oxítonas que são acentuadas. Quais são elas? São acentuadas as oxítonas terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S. Essas vogaizinhas aqui, A, E e O, se tiverem um S no final, serão acentuadas. Se não tiverem o S, será acentuada da mesma forma. Então, as oxítonas, tá, vão estar estabelecendo essa relação. As palavras terminadas em EI, OI e EL, seguidas de S, e palavras terminadas em e ENS, também devem ser acentuadas. Por quê? Porque são oxítonas. A última sílaba é a mais forte, tá? E nós temos aqui uma exceção, tá? Essa exceção vai para as paroxítonas. Nós vamos ver isso na próxima aula sobre acentuação. E para ir exemplificando essa situação, nós temos a palavra troféu, véu, herói, dói e aí por diante. Então, observa aqui na palavra troféu que ela terminou em quem? Em el. É uma oxítona, deve ser acentuada, tá? E também nós temos a palavra armazém, parabéns. Essas duas palavras, tá? Elas vão seguir a mesma regra. Devem ser acentuadas porque terminam em e, em s, tá? Bem como a palavra ninguém e convém. Elas devem ser acentuadas porque terminam em e, m. E para nós finalizarmos, nós vamos falar agora da regra básica para as paroxítonas, tá? Lembrando da paroxítona, qual a função dela, como é que eu devo estar classificando uma palavra quanto à tonicidade. E aí nós vamos ver aqui que as paroxítonas terminadas em R e I, seguidas de S, tá? Elas devem ser acentuadas. Por quê? Porque todas as paroxítonas são acentuadas, tá? Aí as terminadas em NX, seguidas ou não de S, ão e ão, seguidas ou não de S, e uns, ion, seguidas de S, também serão acentuadas. Aqui nós vamos ter uma exceção, nós vamos falar sobre essa exceção depois. Então, nós temos as palavras córtex, tórax, próton, hífen, órfão, órgãos, médium, fórum e albus. Todas essas palavras, elas são acentuadas. Qual é o acento aí que nós temos aí para determinar a sílaba tônica? É o acento agudo ou circunflexo? Vamos lá. Tem muita gente aí que confunde a questão do acento agudo com o acento circunflexo, né? E nós temos aqui o acento agudo, tá? E elas são paroxítonas porque são acentuadas na sua penúltima sílaba, tá? E aqui nós temos ainda também as palavras terminadas em ditongos orais. Os ditongos orais, tá? Seguidos de S ou não, eles devem ser acentuados. O que é um ditongo oral? Vamos lá, voltando ao estudo dos hiatos, dos ditongos e dos tritongos, tá? Então, aqui nós temos AGs. Então, aqui nós temos um ditongo oral, olha bem aqui. E esse ditongo oral, tá? Vai determinar o quê? Que esta palavra, ela é uma paroxítona. Portanto, ela deve ser acentuada, certo? Até aqui? Então, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. E vamos praticar fazendo o quê? As tarefas da apostila, ok? Até a próxima aula.